Oi gente, tudo bem? Tava aqui no parque e aí resolvi entrar aqui numa livezinha. Já fazia tempo que eu não faço aí. Parque do Ibirapuera. Fala Marina, tudo bem? Tava voltando a pé pra casa, resolvi entrar numa livezinha aqui. E aí, já viu, né? Aqui, Parque do Ibirapuera. Tava vindo do consultório, volto a pé de vez em quando eu posso. E tô aproveitando aqui para ver se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser comentar alguma coisa, a gente pode conversar. Algumas coisas que têm até me incomodado, me preocupado recentemente. E aí eu tô afim aqui de pelo menos bater um papo aí, pelo menos uma meia hora, pra gente esclarecer dúvidas a respeito de crianças, pediatria, aleitamento, vacina, com a presença nobre da Marina Rea. Marina Rea é uma colega queridíssima, uma das grandes defensoras do aleitamento materno, da IPFAM, para quem não conhece, é uma instituição que defende o aleitamento materno em nível internacional e aqui no Brasil é uma luta grande. Oi Luana, tudo bem? Estou fazendo uma horinha aqui para ver se quem mais entra aqui, mais uns 2 minutinhos, a gente começa a bater um papo aqui. Oi Fabiane, tudo bem? Então, faz tempo que eu não faço live, eu estava buscando fazer aí umas lives da madrugada. Opa, Vanessa, você quer saber sobre a vacina de Covid para bebê? É isso? Se eu indico? Sim, com toda certeza. Essa e todas as vacinas de Covid. A gente ainda existe Covid aqui. As vacinas são extremamente seguras. Elas podem e devem ser aplicadas de acordo com o calendário. Qual delas? A que tiver disponível. É importante que as crianças tomem 2 doses e já a terceira. Nós adultos já estamos caminhando para a 5ª dose. Essa 5ª dose já é a bivalente, a vacina bivalente, que já dá uma proteção maior. Não é o fato de a gente ter diminuído bastante a incidência e a gravidade dos quadros de Covid que ela acabou. Ela não acabou, ela está aí sempre. Thaís Fernandes, doutor, fala sobre como funciona a reserva de leite materno no seio da mulher e sobre leite, água e leite. Tá, então vamos lá. Aproveitando começar a responder as perguntas. Oi Brenda, tudo bem? Manda um beijo para o Maitê. Então, a questão da reserva de leite. A ideia e a proposta sempre é a livre demanda. É oferecer o leite sempre que o bebê pedir e sempre que a mãe quiser oferecer. Sempre você oferece os 2 seios por mamada e oferecer sempre os 2 seios em cada mamada. A criança que vai dizer se ela quer um ou outra. Um seio só ou vai querer os 2. Em relação à questão da água, o leite materno é composto 85% de água. Nesses 85% de água, você imagina que essa criança até o 6º mês não tem necessidade de água. O leite materno supre essa necessidade. Agora vamos imaginar que mágico que é esse leite materno. Se 85% é de água, 15% é comida. Com esse 15%, o bebê triplica de peso no primeiro ano e ganha 50% do tamanho de parto que nasceu em 1 ano de vida. Então, leite materno desde a sala de parto até 2 anos ou mais, exclusivo em livre demanda até o 6º mês. Deixa eu ver mais perguntas que fizeram aqui. Tem algumas, eu vou responder bem rapidinho, porque são mais rápidas. Se pode dar vacina de Covid e de gripe junto? Pode.
pode sim, não tem problema nenhum. Elas não têm contraindicação de a vacina de Covid pode ser dada com qualquer vacina. A única, aproveitando, né, a única vacina que precisa de espaço de 30 dias entre uma e outra é a tríplice viral ou tetraviral por causa do sarampo e a vacina de febre amarela. Solena, enfermeira especialista em saúde materna e acompanho desde Portugal. Puxa, bacana, obrigado, viu? Então, Gi, já falei, a vacina de gripe e de Covid juntas. Um RN estava com Luana Macedo CMI. Um RN que estava com bilirrubina elevada de 20, depois de receber fototerapia e o valor baixar para 9. Se tem algum fator que pode contribuir. Tudo depende da causa dessa icterícia. Ela pode aumentar, mas para dar em alta é sinal de que o risco já caiu bastante. Se existe incompatibilidade de sangue, existe sempre a necessidade da observação dessa criança. Tá. Deixa eu voltar para a questão do leite materno. Então, além do leite materno, então, se mostrar forte, não tem leite materno fraco. Aliás, hoje eu sou colunista da Crescer, da revista Crescer, do site, né? E no site hoje eu postei uma matéria, um texto que fala sobre chama 40 tons de leite materno. Esses 40 tons de leite materno, eu falo sobre 40 minhas verdades atuais a respeito da amamentação. Dá uma olhadinha lá, eu toco nesse assunto a respeito do leite materno também. Keila, é normal o pediatra nem examinar criança em consulta? Olha, não é o habitual, né? Eu sou pediatra, sou homeopata, e a criança chega, se existe alguma queixa, ela precisa ser examinada. Se é uma consulta de rotina, é importante pesar e medir. Não dá para saber exatamente o que aconteceu, mas de qualquer forma, normalmente a gente aguarda e espera que a criança seja sim examinada durante uma consulta. Afinal, é para isso que vocês vão lá. Fala, Marida. Muita coisa entrando. É que se eu tirar aqui essas coisas que estão entrando, pronto, deixa eu fazer assim, acho que melhora, né? Se eu tirar essas coisas que estão entrando, eu não consigo ver as perguntas. Então vamos lá. Natália Franco, lavagem nasal em bebê de 4 meses, fazer ou não? Pode ser feita sim, não existe nenhum problema em não fazer, é só com cuidado adequado. Nesse cuidado, essa criança precisa ter uma orientação sobre essa ação do pediatra. Às vezes a gente acaba orientando fazer no banho, uma vez de rotina, e mais se houver necessidade. Gustavo Iocomiso, fala Gustavo. Recém-nascido 24 dias, mama só um seio e dorme, não dá tempo de oferecer o segundo. Logo depois de 1h30 acorda querendo mamar mais. Tudo bem? Respeitamos o tempo e ritmo ou deveríamos fazer algo? Olha, seria interessante fazer uma avaliação para entender o que é que está acontecendo. Se esse bebê de 24 dias, se ele tem uma questão de estar com uma dificuldade maior na extração, e isso pode cansá-lo, e nesse cansaço eventualmente ele adormece e daqui a pouco ele acorda porque ele mamou menos do que ele precisava, menos do que o suficiente. Então sempre é importante conversar com o pediatra para que seja avaliado dentro dessa situação. Deixa eu ver, tem uma coisa aqui, uma pergunta. Minha opinião, como oferecer leite artificial caso necessário, copo ou tetina? Então, se houver necessidade de se utilizar substituto de leite materno, ou mesmo até quando a mãe volta ao trabalho e prefere e precisa tirar o seu leite para deixar para o seu bebê, ou seja, todas as vezes onde tiver que ser usado um substituto de seio materno, uma das questões importantes é tentar evitar algo que se chama confusão de bico. Então, o ideal é não mamadeira, o ideal é não usar intermediário, o ideal seria atualmente o copinho.
no copinho é a primeira escolha. Nem todos se adaptam, então às vezes pode ser utilizada a colher. Enfim, existem outras formas e isso precisa ser conversado sempre na consulta com o pediatra que conhece a criança para fazer essa avaliação. Tosse seca pós-gripe em criança de 8 anos. Que fazer? Precisa entender se foi gripe mesmo. Hoje nós, infelizmente, vivemos na época de Covid, então precisa afastar o diagnóstico de Covid. Existe um quadro hoje conhecido porque passou-se um tempo, né, que é a síndrome da Covid longa, que às vezes depois do quadro de Covid essa tosse pode durar até 2 a 3 meses. Mas precisaria avaliar melhor o que é essa tosse para entender se tem alguma coisa alérgica, se tem alguma coisa viral, se tem alguma questão catarral ou algo que precise ser melhor avaliado. Cadê? Deixa eu ver aqui. Eita. O que eu acho de amamentação em tandem, recém-nascido e mais 3 anos? Eu acho que é um direito e uma opção da mãe orientada e informada. Não é uma obrigação, é muito legal. A gente fala sobre a amamentação em tandem já há bastante tempo. É uma prática que não interfere nem na nutrição do recém-nascido, nem na nutrição da criança de 3 anos, nem na questão da mãe. É importante acompanhar, orientar de novo, mais uma vez, sempre falar com o pediatra, para que o pediatra possa passar essa orientação de como ser feito sempre com cuidado. Lembrando sempre, a prioridade é sempre do recém-nascido. Existem linhas que usam oferecer um seio para cada bebê. Eu acho que vale a pena manter a troca sempre para que os dois possam mamar dos dois lados. O de 3 anos já mama menos, com certeza, e isso favorece o vínculo, favorece aquela diminuição de às vezes um ciúme que aparece por conta de ele tomar o lugar do menorzinho tomar o lugar dele, né? Há mães que sentem medo de usar o copo por risco de engasgo. Isso, por isso que precisa ter uma técnica. Existem formas, lembrar que a gente não vira o copo, né? É como quem tem gato, fica mais fácil de entender, né? A criança tira a língua para fora e traz o leite. Não é para virar o copo. Você põe o copo apoiado aqui no lábio, a criança põe a língua e você vai virando aos pouquinhos. Isso é tudo uma questão de prática, é bom orientar, é bom procurar. Existem vídeos, se você procurar, tem um vídeo da Sociedade Brasileira de Pediatria que mostra a utilização do copinho de forma adequada. Eu tenho esse vídeo no meu site. Eu tenho o site drmoisés.com.br, onde eu coloco todas as atualizações dos textos que eu escrevo. Eu escrevo uma coluna na revista Crescer. Eu apoio leite materno, eu escrevo um texto mais ou menos por semana, e eu escrevo também no blog da editora Timo. Esse blog também eu escrevo uma vez por mês, mais ou menos. E em breve novidades. E mães que só conseguem se adaptar com um mamilo de silicone, suplementa? Olha, o ideal é que não seja utilizado, não seja oferecido o mamilo de silicone. O bico de silicone, ele traz uma dificuldade grande da criança aprender a mamar. A questão do bico de silicone faz com que, puxa vida, isso é interessante, eu tenho isso no consultório, às vezes eu mostro sempre para as mães, né? Quando o bebê vai sugar, ele põe a língua para fora, faz um vácuo no lábio, na boca, e suga, e o seio entra para dentro da boca do bebê, pega na areola. Quando você tem o bico de silicone, ele impede essa mobilidade, onde o mamilo entra, vai para o céu da boca e joga o leite para o bebê. Desse jeito o bebê acaba mamando o bico, e mamando o bico é aquilo que a gente fala a respeito de confusão de bicos. Você entender por que ele está conseguindo só dessa forma. Consultoras, fonoaudiólogas podem ajudar bastante nesse tipo de situação. Sim, nós profissionais usamos copos sempre, mas sentimos que as mães não ficam seguras de o fazer sem apoio nos primeiros dias. Vamos dar apoio. Sempre tem formas de tentar dar esse apoio.
Aqui em São Paulo, aqui no Brasil, a rede de banco de leite é uma rede aberta. O Brasil tem a maior rede de banco de leite humano do mundo, com uma tecnologia ótima, e de verdade é uma porta aberta, e não é só para doação de leite, que é sempre bastante importante, mas também serve para a gente poder receber orientação de profissionais qualificados, habilitados, e que podem ajudar bastante essas mães que têm dificuldade e sem custo. Isso é bastante importante. Há uns 4 anos eu dei uma aula, convidado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, num simpósio de aleitamento, onde eu falei a respeito de laser terapia. E quando eu fui falar de laser terapia, uma das questões foi a fala de que leite materno é melhor porque ele é de graça. Olha, de graça, nem pensar, né? Ele tem um custo grande, ele tem um custo de tempo, ele tem um custo de profissionais que podem ser necessários. E aí eu fiz uma conta entre aquilo, excluindo aquilo que um plano de saúde pode cobrir, e colocando lá doula na maternidade, consultora, odontopediatra, fono, osteopata, enfim, a equipe que é uma equipe multiprofissional para trabalhar com aleitamento materno, que é uma questão multifatorial. E a conta no primeiro mês deu R$ 4.500 há 4 anos. Então, o banco de leite é um apoio muito bom para poder aproveitar e apoiar, acolher essas mães em termos de aleitamento. Sou Vanessa Rodrigues, usei bico de silicone, foi trágico, feriu meu seio, peguei uma candidíase mamária devido à higiene mal feita no bico. Tem essa questão da higiene, né? A higiene precisa ser bastante importante, precisa ser feita direitinho, mas existem muito poucas situações onde essa utilização do bico de silicone é recomendada, e a principal delas estão na maternidade, com os prematuros, mas sob supervisão, eventualmente, não prematuros, desculpa, com crianças que têm dificuldade na sucção, mas isso especificamente com o apoio e a orientação de fono. Sem orientação e sem apoio é complicado colocar e é complicado tirar. Que mais? Bom, gente, olha, é o seguinte, matei a minha vontade de fazer uma livezinha aqui. Essa live vai ficar gravada pra gente depois, para quem quiser ver no perfil, e depois está no meu canal do YouTube. Então, só para saber, eu tenho 2 perfis no Instagram, Dr. Moisés e Eu Apoio Leite Materno. Eu tenho essas 2 páginas no Face, Dr. Moisés Eu Apoio Leite Materno, e retomei agora, vai começar aí provavelmente semana que vem, um grupo que eu tenho dentro do Facebook que se chama Filhos, Cadê o Manual de Instruções? Tem um canal de vídeo no YouTube com bastante vídeos e bastante orientação que a gente pode fazer. Tem o site, tem as colunas que eu escrevo, e pronto, né? Live de homeopatia, Carol, vou fazer live de homeopatia também, tá bom? E, bom, aguardem, porque vai voltar sempre que for viável e possível. Eu matei essa vontade de fazer uma live dentro do Parque de Ibirapuera, super gostoso. E quem sabe as lives Corujão, quem sabe hoje mesmo, né? Uma daquelas que eu fazia, que era 11h30, meia-noite, aquelas mães que estão amamentando, segurando seus bebês e que não conseguem dormir, e aí a gente conversa a respeito. Homeopatia vai ser tema com certeza, tá, Carol? Gente, valeu, obrigado, beijo. Se eu conseguir, tá gravado, tá?